Banco Master com a CPI sobre o caso e também a crise no Supremo Tribunal Federal, além, é claro, da subida de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Eu começo com o nosso comentarista Hélio Beltrão, que já aparece aqui pra gente. Tudo bem, Hélio? Bom dia, que bom tê-lo de volta aqui no Novo Dia. Bom dia, Renan. Hélio, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ele foi sorteado relator e agora vai ter de decidir sobre a instalação ou não da CPI do Banco Master. O pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Hollenberg havia sido distribuído ali num primeiro momento ao gabinete de Dias Toffoli, mas o ministro se declarou suspeito e deixou a relatoria alegando motivo de foro íntimo. Hélio, a pergunta é a seguinte: diante de mais esse cenário que se apresenta, a CPI do Banco Master poderá deslanchar com o Zanin relator? Renan, eu gostei do sorteio ter dado o Zanin para relatar essa CPI do Master, porque, veja, é agora que a gente vai conhecer o Zanin, é agora que ele vai dizer a que veio. Apesar dele ter sido o advogado do Lula, a gente sabe que ele é um sujeito esclarecido. Então, será que ele vai se posicionar do lado do Supremo Futebol Clube, né, o Gilmar, Dino, Moraes e Toffoli, ou ele vai se alinhar com aqueles que aparentemente querem despiorar as coisas no Supremo? Estou me referindo ao Mendonça, a Carmen, ao Fachin, ao Fux, etc. Quando o Zanin entrou no Supremo, os ventos políticos eram bem diferentes. Ainda rolava o julgamento do Bolsonaro, as elites ainda aceitavam aquela conversinha de salvar a democracia, o STF ainda tinha capital político. Então, enquanto o Moraes e o Dino assumiram a linha de frente do trator para condenar toda a tropa do 8 de janeiro, né, com o Gilmar garantindo a retaguarda, o Toffoli desfazendo toda a Lava Jato, o Zanin se resguardou. Ele nunca falou demais, ele não procurou estrelato, ele ficou na dele. Agora que cai na mão dele, então, essa relatoria bem importante, o clima no STF piorou totalmente, fora e dentro do STF. Quem apoiava o Supremo 2 anos atrás, agora critica, né? E tem até o climão de ministro gravando, vazando conversa interna, né? Supostamente o Toffoli. Então, o que vai fazer o Zanin? Ele vai fazer a coisa certa para a instituição, furando esse bloqueio inexplicável à CPI do Master que o Mota, que o Alcolumbre estão promovendo? Isso que a gente tem que ver, né? Agora, Renan, um ponto rápido aqui sobre a CPI. Brasília, a gente sabe, é a capital mundial da blindagem e do conluio. Tem gente de tudo quanto é partido chafurdada no Master. Tem gente enrolada porque botou dinheiro da Previdência Estadual Municipal em fundo podre do Vorcaro. Tem gente enrolada em troca de favor com o Vorcaro, como, por exemplo, um projeto de lei vergonhoso que foi aí comentado para tentar aumentar o limite de garantia de depósitos do FGC. Tem muita gente que circulou com o Vorcaro e tem o Ibanez, que botou banco estatal para salvar o Master. Então está todo mundo de olho para ver se essa CPI vai ser capturada pelos enrolados, se vai blindar quem cometeu o crime. Exatamente, por sinal, o que aconteceu na CPI do INSS, onde o governo está blindando o irmão do Lula e o filho do Lula. Mas vamos ver o que decide, então, o Zanin nessa, Renan. Hélio, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã a prisão de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. E falando mais uma vez sobre o ministro Dias Toffoli, ele participa desse julgamento, mas também se declarou suspeito e não vai estar entre os colegas da segunda turma que, a partir de então, vão avaliar a decisão que determinou a prisão preventiva do banqueiro e também de outros 3 aliados. A gente está falando de mais um capítulo sobre tudo que envolve o assunto. Ontem, a pesquisa Meio Ideia mostrou, inclusive, que o STF é a instituição mais associada nesse caso do Master pelos brasileiros que têm conhecimento do escândalo. Inclusive, a maioria dos entrevistados, 69,9%, avaliou a credibilidade do Supremo como abalada, considerando esse caso. Aí a pergunta, na sua opinião, Hélio, o STF vai conseguir superar essa crise? Renan, o STF tem que superar essa pior crise da sua história, porque senão o Brasil afunda junto. Só que isso passa pelo impeachment de ministros, a gente já sabe isso. Numa situação, Renan, de equilíbrio político geral, como é que funciona? Os governantes recebem apoio, recebem lealdade das elites, todas as elites, a elite política, econômica, militar, religiosa, acadêmica, etc. Em troca de quê? Em troca de prestígio para essas elites.
em troca de recompensa política para essas elites, de benesses, por exemplo. Então, no equilíbrio, as elites são uma espécie de porta-voz, nesse caso, estou me referindo ao Supremo, contrapondo críticas da população, reforçando o status quo. Então, 2, 3 anos atrás, por aí, a situação era de um certo equilíbrio. As elites apoiavam o inquérito das fake news, apoiavam os abusos do Supremo, tinha toda espécie de porta-voz para defender censura a influenciador, defender perseguição a parlamentar, gente da música, gente do empresariado, gente das universidades, da OAB, etc. Só que esse equilíbrio ruiu há uns 3, 4 meses com esse gatilho do Master, né? As elites já não estão protegendo os outrora intocáveis, né, ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, as elites estão se ressentindo de que 3 ou 4 exercem um poder completamente desproporcional, um poder destrutivo. Então, essas elites agora estão fazendo coro com as críticas da população. Então, de repente, o Toffoli e Moraes ficaram isolados, ficaram radioativos. Claro, eles ainda têm aliados dentro do STF, fora do STF, mas estão como o Lula nas pesquisas, em queda livre. Então, o que aconteceu? Foi disparado o gatilho, na minha opinião, para o Senado abrir 1 ou 2 processos de impeachment. Porque, veja bem, Renan, o senador é o bicho político de faro mais apurado. Eles já estão farejando as ruas, farejando o discurso das elites. A massa crítica para o impeachment já se formou, falta só o time chegar. E aí pronto, com 2 impeachments, o ajuste da instituição vai rolar. Os demais ministros vão voltar para o seu quadrado constitucional, deixam de fazer política e de ficar operando abertamente conflito de interesse, enfim, devem voltar à sua nobre função de defender a Constituição e nunca determinar como a Constituição deveria ser. Vamos trazer agora, Hélio, para a nossa conversa o cenário eleitoral, porque o pré-candidato do Partido Liberal ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro, subiu nas intenções de votos e também apresentou um empate técnico em um eventual segundo turno para as eleições presidenciais desse ano, 2026, contra a reeleição do presidente Lula. Os dados foram divulgados ontem pela pesquisa Genial Quest. Na aferição anterior da Quest, realizada em fevereiro, o petista estava à frente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula aparecia ali com 43% e Flávio 38%. A pergunta é a seguinte, Hélio: Flávio subiu nas pesquisas. Essa tendência, ela vai se manter? Renan, essa pesquisa confirma a tendência das pesquisas do mês passado. Eu falei aqui, o Lula está picado em queda livre e o Flávio está cabrado em alta, né? A desaprovação a esse governo segue crescendo e segue crescendo bastante no eleitor independente, que não é Lula, que não é Bolsonaro. Então, a desaprovação ao Lula é muito maior no Brasil todo, exceto, a gente sabe, no Nordeste. Mas mesmo entre as mulheres, que até no mês passado davam um saldo positivo para o Lula, a desaprovação já é maior. Nesse mês, a desaprovação também saltou nos mais jovens, então está piorando em segmentos que o Lula vinha ainda bem, né? Mas agora está pior. E é natural que isso esteja acontecendo, que seja assim, porque o Lula é um produto com data de validade vencida. É uma ideia que não deu certo. É um sujeito que não compreendeu as mudanças do Brasil desde 2002, que acha que pode viver de passado, que nem museu, né? Como se fala por aí. Eu acho forte, eu acho muito promissor que cada vez mais os jovens rejeitam o Lula nas pesquisas. Isso significa que o jovem está rejeitando o Estado gastador desse governo irresponsável, está rejeitando a política externa, que está nos distanciando dos Estados Unidos e nos aproximando de ditaduras, está rejeitando aquelas babuzeiras da esquerda que bandido bom que bandido é coitadinho, né? Está rejeitando a corrupção. E olha que nesse último mês, enquanto o Lula ficou operando a máquina pública, falou em tudo quanto é evento, o Flávio ficou low profile, não fez grandes movimentos, não deu muita entrevista, nada, e nesse período tirou 10 pontos do Lula jogando parado aí. E o Flávio, eu acho até que vai tirar mais um pontinho ou 2 nessa questão da posse do presidente do Chile. É incrível. O Lula soube que o Flávio iria lá no Chile e arregou, desistiu, mandou representante. E o Flávio respondeu e resumiu bem. Ele disse: o Lula não foi porque ele não suporta o pensamento diferente. Renan,
concluindo, o Lula vai ter que tirar uns 500 coelhos dessa cartola para mudar esse jogo. Eu acho muito difícil que consiga. Hélio Beltrão, nosso comentarista aqui participando do Liberdade de Opinião, agradeço a sua participação. Uma boa quinta-feira, meu amigo. Boa quinta-feira, Renato.